Meu nome é Fernanda Guzmão de Lima Casten-Smith, eu sou professora titular do Instituto de Informática da URGS, no Departamento de Informática Aplicada. E hoje eu vou conversar um pouco mais sobre o projeto que a gente tem trabalhado nos últimos anos, o NanoSat BR2, que é um projeto que a gente desenvolveu aqui, juntamente com os alunos de pós-graduação do PG Micro, de mestrado e doutorado, para desenvolver a carga útil deste satélite. O espaço é um lugar agressivo para os circuitos eletrônicos, porque no espaço há um conjunto variado de partículas ionizantes. Essas partículas ionizantes, quando elas interagem com o componente, elas podem provocar erros nesses circuitos, que são erros nos dados que estão armazenados, mudando esses dados, ou então provocando uma degradação no funcionamento desse componente ao longo da vida útil dele. No nosso planeta, nós estamos protegidos pelas diversas camadas da atmosfera. Só que existe uma anomalia, que é a anomalia do Atlântico Sul. Essa anomalia, ela se encontra em cima, principalmente da América do Sul e do Brasil. Com isso, os componentes que operam, como satélites, aviões, nessa região, eles estão mais suscetíveis a erros devido a uma alta concentração dessas partículas nessa região. Para o Brasil, é muito importante estudar o comportamento dessa anomalia do Atlântico Sul, porque com isso, nossos satélites que estão observando o solo, estão, na verdade, utilizando para comunicação, como eles podem ser mais afetados, a gente então pode tentar desenvolver técnicas de tolerância a falhas e qualificar componentes eletrônicos que possam operar com maior segurança nessa região aqui no nosso país. A oportunidade de testar esses componentes é através do uso de nanosatélites. Os nanosatélites, eles são pequenos, existe o CubeSat, que é um cubo com aresta de 10 centímetros, e os CubeSats são um pouco maiores, por exemplo, 2U, que seriam 2 cubos. A nossa universidade, a URGS, ela participou do primeiro projeto NanoSat BR1, que era um satélite de 1 cubo, né? E agora participou mais recentemente do NanoSatélite BR2, NanoSat BR2. Esse projeto, então, esse satélite já tinha 2 Us, 4 placas de carga útil, e cada placa estava sob a responsabilidade de diversas universidades do país. Aqui vocês podem ver uma das placas, que essa placa aqui foi de responsabilidade da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com essa placa, a gente teve o objetivo tanto científico como tecnológico, tá? Da parte científica, teve-se o objetivo da seguinte forma: a Universidade Federal de Santa Maria de usar o magnetômetro para medir então o campo magnético da órbita de passagem desse satélite e também, fazer as medições aí da anomalia do Atlântico Sul. Da nossa parte da URGS, o objetivo era mapear as regiões com maior agressão aos circuitos integrados dessa anomalia do Atlântico Sul. Então, a gente conta a quantidade de erros observadas nesse circuito programável, FPGA, para que a gente consiga mapear a região dessa anomalia do Atlântico Sul, que pode agredir mais ou menos o componente. Da questão tecnológica, a Universidade Federal de Santa Maria quer testar um chip desenvolvido com técnicas de proteção à radiação. Da nossa parte da URGS, a gente quis testar várias técnicas de proteção a uma mesma aplicação, mapeado, sintetizado num circuito programável, que é um circuito programável comercial, então de baixo custo, que pode também ser utilizado em satélites com técnicas de proteção, de tal forma que se possa corrigir os erros que venham a acontecer durante a passagem desse satélite na anomalia do Atlântico Sul. O projeto dessa carga útil que a gente está falando hoje, ele contou com as seguintes instituições para seu projeto: o INPE,
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? A Universidade Federal de Santa Maria Design House, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Informática aqui dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e teve o apoio da Agência Espacial Brasileira, do CNPq e da CAPES. O NanoSat BR2, esse CubeSat de 2U, nessas dimensões que vocês podem ver na tela, ele é composto de diversas placas para o funcionamento dele. Uma delas é o computador de bordo e depois diversas placas de energia e comunicação. Além disso, tem um espaço reservado para todas as cargas úteis. E nós aqui na URGS, no Instituto de Informática e na Federal Santa Maria, ficamos responsáveis em desenvolver uma dessas placas úteis. Esta é a carga útil desenvolvida na URGS e na Universidade Federal de Santa Maria. E nesta mesa nós temos um protótipo que foi utilizado para teste e validação do nosso sistema, da nossa parte. Aqui nós temos, então, uma emulação do computador de bordo, uma emulação da fonte e a placa protótipo da carga útil. Aqui estão os componentes que estão sendo, então, testados, qualificados com essa placa útil. Este chip aqui é o chip desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria com as técnicas de tolerância a falhas. Aqui nós temos o FPGA Artix da Xilinx, onde nós estamos, então, verificando a contagem de bit flips de erros para verificar as regiões mais agressivas da anomalia do Atlântico Sul. Aqui nós temos o magnetômetro e esse outro chip aqui também é um circuito programável, um FPGA, que está sendo usado para controlar todos os outros componentes da placa. No chip Artix, nesse FPGA aqui, nós também temos as diversas aplicações implementadas com técnicas de tolerância a falhas, para que também a gente verifique se essas técnicas, se foram desenvolvidas por alunos de mestrado e doutorado aqui na URGS, são eficientes para corrigir os erros que venham a ocorrer durante a anomalia, né, a órbita do satélite na anomalia do Atlântico Sul. Aqui nesta bancada nós temos algumas medidas sendo coletadas. Uma das medidas é a medida do magnetômetro. Então, com essa medida, a gente consegue ver o campo magnético que nós estamos aqui, nesse laboratório, nessa bancada, com esses dois gráficos aqui. Aqui nós estamos coletando também, para diagnóstico, a temperatura que está sendo medida nesse ambiente e a tensão que está sendo, né, fornecida à placa de carga útil. Um dos desafios do projeto de nanosatélites é administrar a bateria desse satélite. Esse satélite em questão, a órbita dele é de aproximadamente 97 minutos e tem um período de sombra. Como é que a gente, na verdade, esse satélite, ele alimenta a bateria? Através de painéis solares. Mas existe um limitante, então, de tempo de exposição desse painel solar, do tamanho da bateria e devido, claro, ao peso desse satélite. Então, é muito importante administrar todas as cargas úteis para medir qual a potência, na verdade, estática e dinâmica de cada carga útil, para ver quando ela vai poder estar ligada e quando ela tem que estar desligada. Num satélite desse tamanho, a gente não consegue ligar todas as cargas úteis ao mesmo tempo, porque isso excede a capacidade da bateria. No nosso caso, também, olhando só para a nossa carga útil, a gente não consegue rodar todas as aplicações que a gente gostaria ao mesmo tempo nesse FPGA aqui. Por quê? Porque a potência dinâmica também é muito alta. Então, existe comandos que podem ser enviados de solo para o computador de bordo e assim para essa placa para ligar ou desligar a aplicação e a gente pode selecionar quais aplicações vão operar naquela órbita. É muito importante coletar os dados de consumo da aplicação para que a gente possa, prever o consumo da missão e administrar quando ligar e desligar cada carga útil e cada aplicação para que a gente respeite a capacidade da bateria do satélite.
Então, nesse gráfico, a gente vê que para nossas diversas aplicações implementadas no FPGA Artix, tem uma potência distinta e nós temos então que prever quando essas aplicações e poder selecionar quando essas aplicações vão ser ligadas e desligadas. Dentro da órbita do satélite, existe uma pequena janela, que é a janela onde o satélite pode receber comandos de solo e enviar os dados para as estações terrenas. Nesse nosso caso, dessa órbita de 97 minutos aproximadamente, existe uma janela de 10 a 15 minutos para se comunicar com as estações do INPE em solo, para que esse satélite receba os comandos de qual carga útil vai ser ligada ou desligada, né? E também possa transmitir os seus dados para a coleta, e onde nós, pesquisadores, podemos ver os dados desse satélite. Esse projeto NanoSat ele é muito importante, primeiramente para a capacitação de profissionais na área aeroespacial. Então, com esse projeto, tanto o NanoSat BR1 como BR2, aqui na URGS a gente pode capacitar alunos de mestrado, de doutorado e professores no projeto de carga útil para satélites. No âmbito do Brasil, esse projeto ele cria uma rede entre as instituições como o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, as universidades e também empresas interessadas nesta área de satélite. Os resultados desse projeto mostram um conjunto de técnicas de tolerância a falhas, mostram um conjunto de circuitos comerciais, componentes que podem ser utilizados no projeto de futuros satélites e além, né, do objetivo de medir e mapear melhor essa anomalia do Atlântico Sul, que vai poder guiar melhor os projetos de satélites, tanto institucionais, satélites científicos, tecnológicos e comerciais.